Bom dia, meus queridos irmãos. Tudo bem com vocês? Passaram boa semana? Olha que bom, né? Eu queria também dar um feliz sábado também para todas as pessoas que estão em Cabo Verde. Eu vou explicar porquê, na Angola, Moçambique, no Brasil. Nós iniciamos, eu e minha esposa, um projeto que nós colocamos as nossas pregações no YouTube. É natural que todo o trabalho para Deus, no início, é complicado, não é verdade? Você espera uma coisa, muitas vezes é outra. Mas muitas vezes também Deus nos dá esse alento, nos dá essa prenda. Eu, semana passada, fui no presídio de Faro, como sempre vou, e estava ali o Marco. E o Marco estava muito feliz. E quando aqueles nossos 12 jovens se reuniram para receber a palavra, eu perguntei: Marco, por que você está feliz? Falei: sabe o que é, pastor? É porque o Luiz, que estava aqui, saiu e agora está em liberdade. Deus seja louvado, não é? Mas ele fez uma coisa muito bonita. Como o senhor passou as suas pregações para ele, ele passou as suas pregações para todos os nossos familiares, que tinham contato todo mundo. Então, todo mundo ficou conhecendo o senhor. Aí eu falei com eles: vocês ficaram felizes? Ficaram. Então, ficaram muito mais felizes em conhecer o verdadeiro pastor, que é Jesus. Amém? Então, tudo aquilo que nós falamos, irmãos, tem um objetivo para Deus. E eu escolhi 3 parábolas, e eu gostaria que vocês fossem em Lucas capítulo 15. E se vocês forem reparar, meus queridos, é um capítulo de 3 parábolas, né? Como também o capítulo 14 também vem falando em parábolas. Ezequiel, o profeta, também gostava de falar em parábolas também. Então Jesus vai aqui começar, né, com a ovelha perdida, né? Então eu começo no capítulo 15 de Lucas, verso 13. Vamos abrir as nossas Bíblias. Em Lucas 13, verso 15, fala assim: então Jesus lhe contou essa parábola. Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e disse: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. 7. E eu lhe digo, da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrepender-se. Amém? Então vamos começar primeiro por essa parábola. Se a gente for ver bem, não se explica por que essa ovelha se perdeu. Já repararam? Ela saiu do redil e acabou não voltando mais. O pastor atento, aí eu quero que vocês compreendam uma coisa muito interessante. Irmãos, nós temos o nosso ministério cada um. Nós temos o nosso rebanho, não é só o pastor que é formado na faculdade que tem o seu rebanho, não. Nós também temos o nosso rebanho, a nossa família, os nossos amigos, os próprios irmãos. E esse pastor deu falta de quem? De uma ovelha. Repara bem uma coisa que eu tirei aqui. É que esse pastor, ele não foi egoísta. Ele poderia pensar: bom, eu tenho 99 aqui, eu não vou atrás de uma. Que de repente, se eu for atrás de uma, eu posso perder a 99? Não. A primeira lição: para Deus, cada pessoa é preciosa. Amém? Então eu sou precioso e vocês também são. A minha família é preciosa, a família de vocês também são. E ele vai, e é importante isso. Jesus não fala em Marcos capítulo 16, ide pregar o evangelho? Então ele teve que ir, foi ou não foi? E a ovelha estava onde? Estava longe. Ele teve trabalho ou não teve? Teve. Agora eu quero que vocês compreendam uma coisa muito interessante. Quando ele encontra a ovelha devia estar o quê? Desorientada, não é verdade? Tudo aquilo que ela aprendeu de Deus fez com que uma confusão, porque chocou nela as coisas que Deus a ensinou e as coisas que o mundo estava oferecendo a ela, não é? Então, muitas vezes, meus queridos irmãos, a nossa ovelha perdida está desorientada nesse mundo. E é interessante que quando o pastor chega perto dela, ele não dá uma chicotada nela. Ele não fala duro: olha, volta para o redil. Não. Ele segura na ovelha e põe no ombro. O que eu quero falar com vocês, meus queridos? Será que a igreja de Lagos está se preocupando por aquelas ovelhas que algum dia teve aqui e hoje estão no mundo, fora do redil? Nós estamos se preocupando em buscá-las? E como buscá-las? Será que quando a ovelha ela retorna, e muitas vezes retorna com alguns toques do mundo, porque nós temos que compreender isso, meus queridos. Quando a gente se converte, a gente vive o quê? Cristo vive em mim.
Mas quando a ovelha sai da igreja e abraça o mundão, é natural que o mundo dá as suas características para elas, é ou não é? De repente modifica-se a personalidade dela, de repente ela começa a vir com tatuagem, de repente com brinco. E esse é o nosso perigo, irmãos, é receber essa ovelha. Muitas vezes recebemos indiferente, de repente recebemos apontando o dedo. Nunca, irmãos. O pastor abraçou. O pastor fez com que ela sentisse o quê? O seu calor, o seu carinho. É isso que muitas vezes nos falta, irmãos. O abraço amigo. Se ela foi embora, como eu falei, o texto não explica. Mas tem vários motivos, não é verdade? Ela poderia estar desanimada, ela poderia se sentir invisível dentro da igreja, ela poderia, de repente, durante a semana, não dar tanta atenção às coisas de Deus, mas ela foi. Se ela foi, a nossa missão é buscá-la. E buscar com amor, receber com amor. E acredito que a Igreja de Lagos faz isso muito bem. E devemos aperfeiçoar esse dom cada vez mais, meus queridos irmãos. Porque há muitas ovelhas perdidas, há muitas ovelhas que saíram do redil do Senhor, que estão desorientadas e precisam de quê? Precisam de um abraço amigo da Igreja de Lagos. Que Deus possa nos abençoar nesse ponto. Nós vamos passar para a segunda parábola. Então, a parábola da moeda perdida. Fala assim no capítulo 15, verso 8 de Lucas. Ou, qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia e varre a casa, procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhos e diz: alegre-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. E eu lhes digo que da mesma forma a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Aqui é diferente, meus queridos. A dracma não sabe que está perdida. E a dracma se perdeu aonde? Dentro de casa. Então, de repente, o irmão pagano está perdido dentro da casa do Senhor. De repente, alguns irmãos estão perdidos dentro da casa do Senhor. E é uma coisa interessante, sabe? É que a senhora só reparou que a sua casa estava suja depois que ela perdeu o quê? A dracma. Agora vocês põem uma coisa na mente de vocês. A casa pode estar suja, a dracma pode estar se envolvendo com a sujeira, mas ela continua valiosa porque ela é um metal. É a verdade ou não é? Vocês sabem uma coisa que eu admiro em Deus? É que seja onde nós estivermos, Deus nos considera a pessoa mais preciosa do mundo. Amém? Quando lá em Gênesis, no capítulo 1, no 6º dia, que ele faz o homem, o que ele falou? Esse dia é muito bom. Sabe por quê? Porque ele nos fez. Porque ele fez o homem. E o homem é a sua imagem. Já pensaram nisso? Na moeda não tem a figura, seja de um presidente ou seja do quê? Não tem uma marca? Pois é, essa moeda somos nós. E nós temos a marca de Deus. Amém, irmãos? Não podemos esquecer disso. A nossa marca é Deus. E a dracma ali perdida, sem condições de fazer nada, por onde a mulher foi e teve o seu trabalho de limpar a casa todinha. Meus queridos irmãos, minhas queridas visitas, eu falo uma coisa muito especial para vocês. De repente nós temos que notar como os irmãos têm vindo à casa do Senhor. Muitos irmãos, de repente, faltam um sábado, falta outro, e a gente nem dá conta disso. Muitas vezes a gente tem que pegar o telefone e perguntar: meu irmão Pagani, como é que está você? Como eu senti falta de você nesse sábado? Tem algum problema que eu possa te ajudar? Tem alguma coisa que eu posso te incentivar? Você quer ler a Bíblia comigo? E muitas vezes nós deixamos o mar correr, irmãos. E o irmão falta uma, falta duas, falta o dia da oração, e a gente só vai se aperceber quando ele está lá fora. E eu vou falar uma coisa muito interessante, irmãos. É complicado trazer uma pessoa para dentro da igreja, não é? É mais complicado ainda depois que essa pessoa entra na igreja, se batiza e volta para o mundo. Então eu prefiro muito mais abraçar um irmão aqui dentro da igreja, eu acho que tem muito mais possibilidade do que quando ele está enrolado no mundo. Não quer dizer que Deus não atue pelos dois lados, mas a nossa missão também é achar a dracma perdida. E de repente algo da minha vida não está correndo bem. A pior coisa, eu falo isso com vocês, eu falo isso no presídio também. Há 2 tipos de arrependimento no presídio. Há o arrependimento com medo das consequências, que isso não é arrependimento. E aquele arrependimento sincero da pessoa, fala assim: não, eu fiz errado,
E se eu tiver alguma coisa para pagar sobre isso, eu vou pagar. Mas o importante é que eu estou arrependido. É verdade ou não é? E muitas vezes, meus queridos irmãos, nós temos que olhar para nós, para saber como é que está a minha vida espiritual. E durante a semana, muitas vezes, esse termômetro vai me falar se eu estou mesmo achegado a Deus ou não. Muitas vezes eu chego na sexta-feira, como vou fazer o curso, fico pensando, quantas pessoas eu falei de Jesus nessa semana? Quantas vezes eu espalhei as boas novas para meus amigos, desconhecidos e colegas de trabalho? Quantas vezes essa semana vocês falaram de Cristo? Ou andaram como Cristo andou? Ou refletiram Cristo nas outras pessoas? Não é verdade? Ou será que eu sou adventista só do 7º dia de manhã? É bom a gente compreender isso. Agora, eu não sei se vocês repararam, a primeira parábola foi um sucesso. A ovelha voltou. A segunda deu trabalho, a primeira, e deu trabalho a segunda. Foi ou não foi? As donas de casa, e muitas vezes os maridos também, têm que limpar a casa, não é? Muitas vezes o marido acha um trabalho chato, não é? Mas é essencial, não é verdade? Essencial para a nossa saúde, essencial para aqueles que vão nos visitar. Então, quando ela limpou aquela casa, Deus fala que foi uma alegria enorme, ela convidou várias pessoas para festejar com ela o quê? O ressurgimento da dracma. Então, muitas vezes, irmãos, quando uma pessoa aceita Cristo, quando a pessoa se batiza, nós temos que convidar muitas pessoas, porque o céu está em festa e devemos estar em festa também, porque tiramos, através do Espírito Santo, uma pessoa das garras do inimigo. Amém? Amém. Agora, a parábola, uma das parábolas mais famosas que Jesus pregou é a parábola do filho perdido. No verso 11, Jesus começa assim. Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos, o mais novo disse ao seu pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Meus queridos, eu quero falar uma coisa com você. Esse filho foi muito injusto. Porque ele pediu uma coisa que ele nunca deveria ter pedido. Porque o testamento nós só temos quando o pai morre. E ele falou simplesmente com o seu pai, pai, eu quero a minha parte porque para mim o senhor já morreu. Vocês nunca pensaram nisso? Ele foi tão terrível, tão duro com o seu pai, e o seu pai não merecia isso, que ele falou assim mesmo, pai, sabe uma coisa? Eu quero a minha parte do meu testamento, sabe por quê? Porque eu não pertenço mais ao Senhor. Eu não quero viver mais sobre a sua alçada. É interessante, aqui fala no texto, que não muito tempo depois o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região bem distante. E ele teve o prazer de ir para uma cidade muito distante do pai. Muitas vezes, meus queridos, o diabo quer nos tentar isso, a gente se revoltar contra Deus. O povo que viajou do Egito até Canaã, ele ia se revoltando sem ter o quê? Alguma justificativa contra Deus, pois Deus deu água, Deus deu alimento, Deus abriu o mar vermelho, Deus fez com que as águas amargas se tornassem doce, Deus pôs uma nuvem para proteger do calor, do frio à noite. Ele estava presente através do santuário todos os dias. Mas esse povo foi se rebelando, sabe por quê? Porque eles só pensavam no Egito. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Eu faço uma pergunta, será que eu saí do mundo, mas o mundo continua na minha vida? E eles esqueciam que lá no Egito eles eram escravos. E esse jovem, enquanto ele estava na casa do pai, ele estava o quê? Livre. Ele sai do pai, ele começa a se enganar pensando que a alegria do mundo seria a coisa melhor que ele poderia acontecer na vida dele. E no início parece que corre bem, né? Ele vai nas festas, encontra vários amigos, não é? Faz o que ele sempre desejou, e ele devia estar pensando, essa é a minha vida, não é? Até que acabou o dinheiro. E quando acabou o dinheiro, cadê os amigos? Cadê aqueles que saíam com ele? Vocês estão entendendo aqui, meus queridos, o que o mundo nos oferece? O mundo nos oferece uma coisa muito interessante que está lá em Provérbios, capítulo 14, verso 12. Há um caminho que parece direito ao homem, mas seu fim é o quê? É a morte. Então nós temos que ter cuidado em qual caminho que nós estamos andando. E Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E essa parábola não serve só para os jovens,
de pouca idade, não, serve para todos nós, irmãos. Porque o diabo ilude todo mundo. E vocês têm que compreender, se ele enganou uma terça parte do anjo que eram perfeitos, se ele enganou Adão e Eva que eram perfeitos, imagina a gente que está nas últimas gerações. Não é verdade? Eu acho engraçado o seguinte, que esse jovem só foi lembrar do pai quando ele estava no chiqueiro. E cuidando de um animal imundo. E comendo a comida do animal imundo. Mais baixo ele não podia chegar. Mas falo uma coisa com vocês que estão me assistindo, vocês que estão me escutando agora. Irmãos, não precisamos chegar tão baixo assim para encontrar Jesus. Hoje mesmo nós temos que entregar nossa vida a Cristo como todos os dias. E ele só foi lembrar do Pai, e ainda bem, ele só foi sair das garras do inimigo quando ele começou a lembrar quem era o Pai dele. E vocês conhecem a história, não precisa de eu ler novamente? É que quando ele volta, quem está esperando ele? O Pai. E sabe o que o Pai faz? O que o pastor fez com a ovelha? Abraça. Você já imaginou você com sua roupa toda bonitinha, seu filho vem lá mal cheiroso, vem dos chiqueiros, você abraçaria esse filho? Lógico que sim. É ou não é? Vocês estão vendo que as duas parábolas são iguais também? O carinho, o amor, a ternura. O irmão foi nos receber com carinho, com amor, a pessoa, epa, a entrada de uma empresa, a entrada de uma igreja, é importantíssimo o diácono que está ali. Porque a maneira dele tratar a pessoa, epa, esse povo é diferente. Eu nunca fui recebido assim, é ou não é? Uma palavra de carinho, uma palavra de conforto, uma vontade de mostrar às pessoas que aqui dentro é o pão da vida. Amém, irmãos? Amém. E esse jovem volta. E você sabe o que ele faz mais? Ele dá as suas vestes para o seu filho, para que as pessoas não vejam que ele está sujo, para que as pessoas não vejam que ele caiu lá no fundo do poço. Assim é Deus conosco. Deus morreu na cruz para que a gente não passasse pela morte eterna. Deus sofreu na cruz, irmãos, como exemplo. Porque nós vamos sofrer? Vamos. Mas a vitória é certa. Vocês já repararam que as 3 parábolas que Jesus conta, o final é vitorioso? Amém? Amém. Seja a ovelha, seja a moeda, seja o filho pródigo, todos eles retornaram. Faço uma pergunta a vocês. Nós estamos preparados para recebê-los? A igreja de Lagos, como nós individualmente, nós temos um plano para evangelizar aquelas ovelhas que também estão perdidas e muitas aí fora. Passa isso na nossa mente. Há ovelhas que vêm aqui uma vez, 2 vezes e vai embora. Será que a culpa também não é nossa? Será que nós demos carinho? Será que nós abraçamos? Será que nós convidamos elas para elas conhecerem o pastor maravilhoso? Será que nós convidamos ela para conhecer o Espírito Santo que nos transformou? Amém? Amém. Ou estamos tão cansados? Ou estamos tão focados nas nossas amizades dentro da igreja que é normal? Que a ovelha está passando e a gente não está percebendo. Não, irmãos. Nós estamos no fim. E o fim está aqui. Apocalipse, vamos lá. Capítulo 14. No verso 6. Então, Apocalipse capítulo 14, verso 6 fala assim: Então vi outro anjo que voava pelos céus, e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. E ele disse em alta voz: Temam a Deus e glorificam-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adora aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Então não existe idade para completar a missão. Não existe desculpa para não completar essa missão. Irmãos, vocês já imaginaram, irmãos, nós saindo nesses 4 cantos da terra pregando o evangelho com poder e força do Espírito Santo, e quantas ovelhas nós vamos ter que carregar? Amém? Quantas pessoas estão esperando por nós? Não podemos ser uma igreja de sentar nos bancos. Só devemos sentar no banco quando nós estamos no sábado de manhã.
Depois nós temos que ser uma igreja o quê? Militante, uma triunfante, que saia, que viva Jesus e que mostre Jesus também. Estão entendendo aqui, irmãos? E esse é um chamado para todos nós. Agora, eu tenho que me preparar para isso. Eu não posso levar uma mensagem se eu não vivo. Eu não posso levar uma mensagem que eu não conheço. Estão entendendo, meus queridos? Aonde nós estivermos. E põe isso, o que está no Espírito de Profecia, a gente já descobre logo. Se eu vou de férias, se eu estou numa estação, se eu estou numa rodoviária, se eu estou no Uber, seja onde for, aquela pessoa ali precisa receber a luz de Deus. De alguma maneira, pela nossa educação, por falar diretamente de Jesus, de mostrar uma ternura para aquelas pessoas. E muitas vezes a gente fala de tudo. A gente entra no Uber, ou entra no comboio, seja onde for, a gente fala do futebol, a gente fala da política, não é? A gente fala da violência, mas do principal a gente não fala com a pessoa. É ou não é? Já pensaram nisso? E não pode ser mais isso, irmãos. Não podemos fazer mais isso. Nós somos de Cristo. E quando Paulo fala uma coisa muito bonita lá em Gálatas capítulo 2, verso 20, não vivo mais eu, mas vive Cristo em mim, isso é uma passagem muito forte, mas na teoria também. Mas a teoria passa, mas a prática fica. Então as pessoas lá fora têm que compreender, aquele homem de Deus, ele vive em Cristo. Amém? Aquela igreja lá de Lagos, ela pode ser pequenininha, que está muito bonita. Eu falei hoje com o irmão Gilmar, está muito bonita as modificações que vocês fizeram, parabéns. Né? Nós temos que ter essa preocupação de fazer com que a casa de Deus fique cada vez mais bonita. Vocês lembram quando Salomão foi construir o templo? Sabe quem preparou a maior parte do material? O pai dele, Davi. Davi que preparou a maior parte, ele é lá. E não foi Davi que construiu o templo, foi Salomão. Mas o zelo de Davi tem que nos constrangir, tem que nos afetar pela positiva, irmãos. E isso tem que nos afetar, essas três parábolas. Nós somos o pastor que vai trazer aquelas ovelhas perdidas. Vamos descobrir aonde está a moeda perdida dentro da igreja. E o filho pródigo, que tinha tudo e perdeu tudo, mas foi recebido com braços abertos por Deus. Que Deus abençoe, que Deus nos ilumine, que Deus nos incentive, irmãos, para ver o tempo que nós estamos vivendo. Mas uma coisa muito importante. Quando a minha Graziela, minha Deise, meu Manolo, minha esposa viajavam, eles falavam, olha, eu vou voltar tal dia. E eu ficava marcando as horas e os minutos, né, para recebê-los, não é? E nós temos que fazer isso. Nós estamos pouco tempo da volta de Jesus, irmãos. Pouquinho tempo, não é? Nós vamos conhecer a verdadeira felicidade, irmãos. Nós vamos conhecer o nosso Deus Redentor. Já pensaram nisso? Nas nuvens do céu? Muitas vezes eu ficava pensando, vai ser a primeira vez que eu vou viajar nas nuvens. Sim, sim. Mas antes de viajar nas nuvens, eu vou receber Ele, o Todo-Poderoso. Aquele que morreu por cada um de nós. Aquele que foi nos buscar lá no deserto, nesse mundão. Aquele que varreu o chão para me descobrir lá que eu estava no meio da poeira. Estão entendendo? Aquele que nos tirou muitas vezes da lama, do mau cheiro desse mundo, irmãos. É esse que tem que ser a nossa emoção, o nosso foco, e que Deus nos abençoe. Amém?